Às 6h47 da manhã de uma terça-feira comum, algo que nunca deveria acontecer começou. Em menos de 72 horas, famílias inteiras ficaram sem comida dentro de casa. O que ninguém sabia ainda era que os caminhões simplesmente não viriam mais. Esta é a história de quando os supermercados fecharam. Esta é a história de pessoas comuns tentando sobreviver quando o acesso à comida simplesmente desapareceu. Sarah entrou no supermercado antes do turno no hospital. Era terça-feira, dia de compra rápida. As prateleiras de pão estavam vazias. Ela olhou ao redor e viu massas, quase nada. Arroz, só 2 marcas caras. Sarah pegou o celular e mandou mensagem para a amiga. Tá estranho aqui, cadê as coisas? Marcos estava no depósito checando o sistema pela 5ª vez naquela manhã. Nenhum caminhão tinha chegado na segunda. Nenhum caminhão estava programado para a terça. Ele ligou para o centro de distribuição. Ocupado. Ligou de novo. Caixa postal. Às 8h23, Marcos recebeu um e-mail curto. Interrupção temporária. Aguardem instruções. Ele desceu até o piso de vendas e viu clientes reclamando. Sarah estava entre eles. Quando chega a reposição? Ela perguntou. Marcos forçou um sorriso. Deve ser hoje à tarde. Mas ele não acreditava nisso. Naquele momento, ainda parecia apenas um problema temporário. Na quarta-feira de manhã, Sarah tentou outro supermercado. A fila estava na porta antes de abrir. Ela entrou com outras 50 pessoas. A seção de frios estava completamente vazia. Leite, só 4 caixas. Ela pegou 2, um homem ao lado pegou 3. Alguém gritou. Ei, deixa pros outros! O gerente apareceu no interfone. Clientes, pedimos calma, estamos limitando compras a itens essenciais. Sarah olhou para o carrinho. 2 caixas de leite, uma lata de atum, macarrão instantâneo. Ela pensou nos filhos em casa esperando o café da manhã. Marcos estava no telefone desde as 6 horas. Nenhuma resposta do centro de distribuição, nenhuma previsão de caminhões. Às 10 horas, ele colocou avisos nas portas. Compras limitadas a 10 itens por cliente. Às 11h30, precisou mudar. 5 itens por cliente. Ao meio-dia, pessoas discutiam nas filas. Uma mulher chorava segurando uma caixa de cereal. Um homem disse alto. Isso é ridículo. Onde está a comida? Diane estava em casa organizando a despensa. 3 latas de feijão, arroz suficiente para uma semana, macarrão para 4 dias. Ela sabia que aquilo não ia durar. Ligou para a filha. Junta o que você tem aí. Vem pra cá. Kevin postou uma foto nas redes. Prateleiras vazias. Legenda. Que loucura é essa? Alguém sabe o que tá rolando? Comentários começaram a entrar. Aqui também. Nada chegou desde segunda. Os caminhões pararam. Na quinta-feira de manhã, Marcos finalmente conseguiu falar com alguém do centro de distribuição. A voz do outro lado estava cansada, diferente. Não vai chegar nada hoje. E amanhã? Marcos perguntou. Pausa longa. Marcos, eu não posso falar muito. Como assim? O que está acontecendo? Olha, a voz hesitou. Não é só a nossa rede, entende? Marcos sentiu o estômago apertar. Não entendo. Eu realmente não posso dizer mais, só te prepara. Prepara pra quê? Silêncio. Quanto tempo a gente tem? A ligação caiu. Marcos ficou parado segurando o telefone. Ele olhou pela janela do depósito e viu clientes entrando, esperando, procurando. Aquilo não estava sendo tratado como algo temporário. Ele desceu até o estoque e começou a contar. 43 caixas para milhares de pessoas. Sarah estava em casa quando a TV mostrou imagens de outros estados. Supermercados fechados, filas intermináveis, prateleiras vazias. A repórter disse: autoridades ainda investigam as causas. Sarah desligou. Investigam. Ela abriu a geladeira. Meio litro de leite, 2 ovos, um pedaço de queijo. Fez as contas. 2 dias. E ninguém sabia quando aquilo ia acabar. Na sexta-feira, Sarah acordou às 5 horas. Não acordou os filhos. Foi sozinha até o supermercado antes de abrir. A fila tinha 200 pessoas, todas em silêncio. Ela esperou 1h30. Quando as portas abriram, não foi uma correria. Foi pior. Foi todo mundo fingindo calma. Sarah,
Entrou devagar, olhando para os lados. As prateleiras estavam quase vazias. Ela viu uma mulher pegando 3 pacotes de macarrão. Olhou para o próprio carrinho vazio, pegou 2 pacotes, parou, pegou o terceiro. Sentiu vergonha. Guardou rápido antes que alguém visse. Marcos estava no caixa quando reconheceu uma cliente. Ela vinha toda semana, sempre simpática, sempre educada. Hoje, ela empurrou o carrinho com força e olhou para ele com raiva. Cadê a comida, Marcos? Eu não sei, juro que não sei. Você trabalha aqui! Marcos abriu a boca, fechou, não tinha o que dizer. A mulher segurou o carrinho com força. 3 latas de milho, um pacote de biscoito, macarrão instantâneo. Ela começou a chorar. Eu tenho um bebê. Ela disse baixo. E não tem fórmula. Não tem leite. Não tem nada. Marcos olhou ao redor. Ninguém ajudou. Todo mundo desviou o olhar. Ele esperou ela sair e foi até o depósito. Abriu o armário dos funcionários. Lá no fundo tinha uma caixa, reserva de emergência, 6 latas de fórmula infantil. Marcos olhou para a porta, pegou 3 latas, enfiou na mochila, fechou o armário. Saiu pela porta dos fundos antes que alguém visse. Mas aquilo era só o começo. Diane estava na cozinha quando a filha chegou com as crianças. Elas trouxeram 2 sacolas. Diane abriu, 4 latas, biscoitos, arroz. É o que tinha, a filha disse. Diane olhou para a neta de 5 anos, magrinha, olhos grandes. Você comeu hoje? A menina balançou a cabeça. A filha olhou para o chão. Eu dei o dela. Eu já tinha comido. Diane sabia que era mentira, não disse nada. Guardou tudo e começou a cozinhar. Kevin rodou 3 supermercados na sexta à tarde. No quarto conseguiu entrar. Viu um homem encher o carrinho com tudo que encontrou. Latas, caixas, pacotes. Uma funcionária se aproximou. Senhor, é no máximo 5 itens por pessoa. O homem virou. Eu tenho uma família. Todo mundo aqui tem. Ele empurrou o carrinho para frente. Eu cheguei primeiro. A funcionária chamou segurança. Kevin pegou o que pôde e saiu rápido. No caixa, o total deu $180 por 2 sacolas. Ele pagou sem reclamar. Sarah chegou em casa com 3 sacolas pequenas. Os filhos correram até ela. Mãe, trouxe coisa boa? Colocou as sacolas na mesa, macarrão instantâneo, latas de milho, biscoitos cream cracker. O mais velho olhou. Só isso? Sarah sentiu algo quebrar dentro dela. É o que tem. Ela foi pro quarto e fechou a porta. Sentou na cama, respirou fundo. Não chorou, porque ainda tinha que fazer comida. Ainda tinha que fingir que estava tudo bem. Marcos chegou em casa às 16 horas. Esposa esperando, filhos esperando. Ele entrou pela porta com a mochila pesada. Trouxe alguma coisa? Ela perguntou. Marcos tirou as 3 latas de fórmula. Ela olhou para ele. De onde você tirou isso? Marcos não respondeu. Ela entendeu. Pegou as latas e guardou no armário sem dizer nada. Aquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. No sábado de manhã, Sarah começou a racionar tudo. Café da manhã, metade do normal. Almoço, uma refeição completa. Jantar, leve. Ela explicou para os filhos. A gente está economizando. O mais velho, 7 anos, perguntou. Por quê? Ela não soube responder direito. Na vizinhança, algumas pessoas começaram a trocar. Diane tinha arroz sobrando. A vizinha tinha latas de atum. Elas trocaram na calçada, rápido, sem alarde. Cuidado com quem vê. A vizinha sussurrou. Marcos passou pela rua no caminho para casa. Viu 2 homens conversando baixo perto de um carro. Um deles abriu o porta-malas. Caixas de comida. Muitas. O outro entregou dinheiro. Marcos virou o rosto e acelerou o passo. A ordem normal estava rachando. Kevin tentou pedir delivery de comida. Todos os aplicativos estavam sobrecarregados. Tempo de espera. 3 horas. Ele desistiu e comeu o que tinha. Macarrão instantâneo pela 3ª vez no dia. No sábado à tarde, Diane juntou a família na cozinha. Colocou toda a comida na mesa. Arroz, feijão, latas, biscoitos, macarrão. Fez as contas em voz alta. Se a gente comer normal, dura 3 dias. A filha olhou para a comida. E depois, Diane respirou fundo. Então a gente não vai comer normal. Ela dividiu tudo em porções pequenas.
uma xícara de arroz por pessoa, por dia, meia lata de feijão para a família inteira, biscoitos só para as crianças. A neta de 5 anos perguntou: Vó, por que tão pouco? Daiane sorriu. Porque a gente precisa fazer durar. Até quando? Daiane olhou para a filha. Nenhuma das duas sabia a resposta. Mas aquilo era só o começo. No sábado à noite, o prefeito apareceu na TV. Pedimos calma à população. As autoridades estão trabalhando para normalizar o abastecimento. É uma situação temporária. Sara desligou a TV. Temporária. Ela olhou para a geladeira quase vazia, para os filhos dormindo no sofá porque não tinham jantado direito. Temporária. Às 22h37, o celular dela vibrou. Mensagem do hospital. Atenção! A partir de segunda-feira, refeições dos funcionários serão suspensas. Tragam sua própria comida. Sara leu de novo. Tragam sua própria comida. O hospital. O lugar onde ela cuidava de pessoas doentes, onde os pacientes precisavam de nutrição para se recuperar, estava sem comida. Ela apagou a tela. E foi ali que entendeu. Não era temporário, não ia voltar ao normal tão cedo, e ninguém ia salvá-los. Marcos recebeu uma ligação no domingo de manhã. Era o dono da rede de supermercados. Vamos fechar as lojas por tempo indeterminado. Quando reabrem? Marcos perguntou, pausa longa. Não sabemos, talvez semanas, talvez meses. Marcos sentiu o chão sumir. E os funcionários? Dispensados. A ligação terminou. Marcos olhou pela janela e viu o vizinho saindo de casa com uma mochila grande, indo a pé. Para onde? Ele não sabia. Mas todo mundo estava procurando a mesma coisa. Kevin leu as notícias no celular deitado na cama. Crise de abastecimento se estende por todo o país. Causas ainda não foram esclarecidas. Governo promete solução em breve. Ele rolou a tela e viu comentários de pessoas desesperadas. Não tenho mais nada em casa. Minhas crianças estão com fome. Quando isso vai acabar? Daiane guardou a última xícara de arroz num pote de vidro no domingo à noite. A filha estava ao lado dela. Mãe, o que a gente faz se acabar? Daiane fechou o pote devagar. A gente faz o que sempre fez. O quê? Sobrevive. Foi ali que eles entenderam. O normal não ia voltar tão cedo. Sara estava na cozinha no domingo à noite, olhando para a última lata de feijão, para os filhos dormindo no quarto. Ela pensou em tudo que tinha dado como garantido. Ir ao supermercado, escolher, comprar, voltar para casa. Simples assim. Até não ser mais. Marcos passou pelo supermercado fechado no caminho para casa. Portas trancadas, luzes apagadas, fila vazia. Ele lembrou das centenas de pessoas que passavam por ali todo dia, pegando comida, sem pensar 2 vezes. Agora, silêncio. Daiane guardou a última xícara de arroz num pote de vidro. Isso aqui vale ouro agora, ela disse para a filha. Nunca pensei que ia ver isso de novo. Kevin abriu o armário da cozinha. 3 pacotes de macarrão instantâneo, 2 latas de ervilha, biscoitos. Ele fechou a porta devagar. E pela primeira vez, sentiu medo real. Quando os supermercados fecharam, não foi só a comida que desapareceu. Foi a certeza de que amanhã seria igual a hoje. E isso mudou tudo. O que aconteceu depois disso foi ainda mais básico. Porque quando a comida acabou, foi a vez da água. Esta é uma obra de ficção, criada apenas para reflexão e entretenimento.